Conflitos, né? Conflitos, o que a gente trouxe aqui de conflitos? O que que eu trouxe foi alguns métodos, né, que existem no mercado para você lidar com conflitos. Eu não gosto muito do método Thomas Kilmann, não gosto muito, mas o que mais. É lógico que uma negociação baseada em interesses é interessante, mas pode estar dentro de uma outra metodologia. Para mim, a metodologia para lidar com conflitos está ligada à comunicação não violenta ao ciclo de diálogo que é do Paulo Freire, né? Que precisa entender o que é diálogo, respeitar a outra pessoa para que a gente consiga estar no mesmo nível para a gente lidar com esses conflitos, com as ideias diferentes, né? Com oposições de ideias. Então, só para trazer aqui que existem diversas metodologias, mas algumas não se encaixam muito no perfil que eu gosto de utilizar, e a que se encaixa mais é na comunicação não violenta, pensando em não pré-julgar, utilizar os diálogos sem pré-julgamentos. Porque quando você entra num conflito com pré-julgamento, você está beneficiando alguém, e o ideal não é beneficiar alguém, é escutar e entender o que cada um fala. Então aqui tem um estudo feito, né? Eu trouxe de três universidades, não, duas universidades e da revista da Harvard, então que mostra aqui o índice, né, de conflitos que tem, e que é bastante grande. A pergunta que fica aqui é como lidar com conflitos dentro da equipe? Uhum. Pô, Marcelo, você falou uma coisa legal da comunicação não violenta, né? Que realmente hoje a gente tem se deparado muito com isso nas empresas, né? E a própria pessoa não se enxerga ter uma comunicação dessa, né? E isso realmente é o que acaba gerando um conflito maior, porque a pessoa ela tem um viés, ela não tem uma escuta ativa, né? Porque ela ali ela está ouvindo, mas ela não está ouvindo, ela já está pensando em como ela vai se defender, em como ela vai falar, em como ela vai agredir. Então isso tudo acaba deixando muito conturbado. E quando você tem quando você tem um problema desse dentro de uma equipe, você pode impactar ela como um todo. E quando isso se estende para a empresa, o problema pode ser maior ainda, né? Porque aí a empresa ela vai demorar muito mais para se chegar onde ela precisa. Às Né? vezes nem chega, viu? Às vezes nem chega. Dependendo da forma como a cultura da empresa e tudo mais, a empresa continua assim e todo mundo que está lá dentro está se machucando e todo mundo que está lá fora está evitando aquela empresa. Então é assim, até que um dia ela fecha as portas por incompetência de tomar uma atitude ou de ter agido no momento certo. Eu concordo com você, Marcelo. Eu penso que o conflito, cara, quando a gente fala de conflito, é tudo aquilo que nos afasta do foco. Né? Então, acho que a empresa ela tem que ter essa visão. Tudo que tira ela do foco principal dela, né, dos objetivos e das metas, né, que vai afastando ela disso, é um conflito que não pode ser jogado para debaixo do tapete. Ele tem que ser discutido, né? Então eu entendo que isso primeiramente deve ser evidenciado, tá? Dentro de uma estrutura, né? E aí é a diretoria, é a alta cúpula que tem que fomentar isso para que as pessoas tenham lugar de fala, para que as pessoas tenham voz, para que as pessoas tenham oportunidade de se colocar, né? De falarem e serem ouvidas, né? Na verdade, de poder falar e de ser ouvida é a mesma coisa, né? Mas a pessoa dela poder escutar também, né? Então, acho que isso tudo, eu acho que são os pontos muito importantes e isso está muito atrelado à cultura, tá? Quando a gente começa a cascatear isso, trazer isso para dentro de uma estrutura de vendas, que aí eu posso falar um pouquinho sobre isso, nós temos algumas, assim, de uma forma prática, a gente tem algumas ações que eu acredito que elas ajudam muito a você lidar melhor com os conflitos que você tem e favorecer dessa forma o desempenho da equipe.
né? Porque é aquilo que eu estava falando, se você tem o conflito, você afasta de onde você precisa chegar. Se você trabalha, reconhece, trabalha com esse conflito, você vai se aproximando ainda mais do desempenho, que é o que a gente quer, né? Então, dentro da estrutura de vendas, eu acredito muito que as deles, elas ajudam no planejamento diário, então eu sempre trago a minha equipe todos os dias ali para a gente trazer como que vai ser o dia, quais são os desafios maiores, o que ficou do outro dia de entrega que precisa de uma ajuda da equipe para que a gente consiga fazer aquilo funcionar. Então, eu dou a oportunidade, primeiro para que a gente consiga se reunir ali, são 30 minutos, tá, cara? É coisa muito rápida ali no início do dia, a gente consiga planejar e consiga agir ali já, agir em cima dos desafios e de alguns possíveis conflitos que foram gerados, principalmente com outras áreas. Tá? Então, acho que isso tem dado muito certo, né? Acho que as reuniões semanais também, então eu costumo fazer algumas reuniões semanais, né, com o time de vendas, com o time de experiência do cliente, para que eles possam avançar com as negociações, para que eles possam avançar ali com as tratativas que eles estão tendo de retenção, de expansão das contas, e possam trabalhar de uma forma muito mais planejada. Então, eu trabalho o conflito de uma forma assim muito técnica também e muito prática, porque no final do dia eles vão estar muito juntos, porque quando gera o conflito, geralmente é com outra área, geralmente é com outra pessoa, geralmente é com alguma diretriz ou com alguma estratégia que você não concorda, alguma ação que outra área tem, então a gente consegue trabalhar isso tudo junto. E aí, quando eu discuto com eles, tá, mas o que impede você de chegar no ponto A, no ponto B? É a área? É uma outra pessoa? É um conflito? Como que a gente vai trabalhar isso, né? Então, você vai estimulando essa pessoa a resolver os próprios conflitos dela, né? Porque você não precisa do seu líder para resolver isso, faz parte do teu processo de amadurecimento. A empresa só precisa tomar alguns cuidados para que as pessoas tenham lugar de fala. Então, se a empresa cuidar disso e as lideranças das áreas trabalharem para que os próprios colaboradores, entre eles, resolvam esses conflitos de uma forma respeitosa, né, com uma linguagem adequada, não violenta e tudo mais, a tendência do negócio é crescer, porque você vai dando autonomia e você vai desenvolvendo as pessoas também. Então, eu acredito muito nisso, e isso é uma coisa que vem dando muito certo. Tá? Principalmente na empresa onde eu trabalho aqui. E principalmente a gente entender também que se a gente não se interessar pelos resultados dos outros, né, de todos da equipe, de todas as outras áreas, a gente não vai ter o respeito adequado para ser respeitado também. Né? Então, normalmente, aquele cara que é muito competitivo, não sei o quê, a tendência é ele pensar nele, na meta dele e dane-se o resto. Então, essa cultura tem que ser minimizada no mundo corporativo, né? Tem que seguir mais para o lado da colaboração, de entender o outro. Aí você vai ter o que você disse, essas pessoas vão ter voz no momento que ela tiver respeito pelos outros. Então tem que ser o ganha-ganha. Eu ganho, você me ajudando aqui, eu ganho. Mas você também vai ganhar em tal momento, porque eu vou estar colaborando em tal coisa. Isso é importante para que as pessoas entendam que todo mundo ali é importante dentro do processo, né? Entra aí um processo que a gente já discutiu. Bem, uma das coisas que eu acredito que é importante também nessa questão de conflitos é a gente melhorar a comunicação da nossa equipe. Então, a gente sabe, a gente gestor e tudo mais, e a gente chama para reunião. Essa comunicação tem que ser melhorada, porque as pessoas se dispersam, as pessoas não estão escutando o outro, as pessoas não se interessam pelo que o outro está dizendo, e sim pelo que ela ainda vai falar, então ela espera a vez dela. Quando existe isso, muitas pessoas até perguntam a mesma coisa que o outro já perguntou, fala a mesma coisa que o outro já falou, enfim, tem diversas coisas, né, em relação à comunicação. Mas o principal é você dar voz a essas pessoas, mas corrigir a comunicação dela em tempo real. Uhum.
Marcelo, você estava falando um ponto agora das equipes. Você sabe como que a minha empresa, a empresa que eu trabalho, resolveu esse problema do conflito? Lógico que conflitos no dia a dia você tem, tá? Sim, Mas sim, existe é normal. alguns conflitos que eles chegam a ser um impeditivo para que a empresa consiga caminhar. Quando ela Perfeito. implementou uma cultura centrada no cliente, ela deixou claro para todo mundo que o foco é o cliente, é o negócio do cliente. Então, ela implementou essa cultura centrada no cliente. Então, todo conflito que surge dentro de uma área, para que ele seja resolvido, tem que se fazer uma pergunta, né? O que é mais importante aqui agora? É o cliente? Quem é que precisa de uma solução no momento como esse? Né? Qual é o impacto que essa decisão da sua área ou da sua área vai ter para o negócio do nosso cliente? Então, quando você começa a fazer essas perguntas e ter uma cultura centrada, todo mundo caminha para o mesmo lado, e aí é muito mais fácil de resolver um conflito, porque aí já não Perfeito. existe mais o conflito, né? O foco é um só. Então, eu achei que foi muito legal. Quando a empresa Muito estabeleceu bom. isso, acabaram os seus problemas. Acabaram. Isso aí já não é mais a minha área, não é a sua, não é aquele, não é aquela, não é a pessoa, É é o o cliente. É o ponto. cliente. Legal. E aí a gente vai desmistificando um pouco aquela cultura antiga de que cliente é chato, que cliente dá trabalho, que cliente é tudo aquilo. Então, assim, vai desmistificando um pouco porque o cliente, independente de como ele é uma pessoa diferente, uma pessoa física ou jurídica diferente. E ele tem que ser tratado de forma adequada para a gente resolver o problema dele. Então é bem pensado aí da empresa de ter o foco no cliente, assim se exclui qualquer outra necessidade que seja dos colaboradores ou das lideranças, né? Perfeito.